Com a paz do Senhor Jesus a todos. Mas antes de eu entrar no assunto, eu gostaria até de falar para alguns irmãos que já se libertaram do sistema e da mentira religiosa algumas críticas, porque eu menciono o nome de Jesus. Eu tenho consciência que o verdadeiro nome de Jesus não é Jesus. Eu tenho consciência que as Escrituras, a Bíblia, foram violadas pela Igreja Católica e mudaram os nomes verdadeiros do Messias, do Salvador, do Filho do Deus vivo. E quero dizer também que assim como tiveram o poder e a condição de manipular a terra, manipulando o nome de Jesus, se tivéssemos usado o nome de Jesus verdadeiro, segundo as Escrituras, eles teriam manipulado do mesmo jeito, enganados do mesmo jeito. Então, quando eu falo o nome do Senhor Jesus, eu me refiro ao Messias, ao Yoshua, ao enviado de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário a favor de nossas vidas. Então, independentemente do nome, Jesus, se eu quisesse chamar de Raimundo, José, Pedro, Antônio, Paulo, eu chamaria sem nenhuma dificuldade e com certeza eu estaria me referindo ao Messias, ao Yoshua, aquele que morreu na cruz do Calvário em favor de nossas vidas. Então, quanto ao nome, não se preocupe. O que vale é a intenção pelo qual nós temos em nosso coração, que é falar em nome daquele que, por derramar o seu sangue em favor de muitos, assim Deus nos direito à vida eterna através do seu sacrifício. Isso é que importa. Em segundo, esse vídeo é direcionado a abrir um pouquinho a mente de muitos a respeito de um Deus que não é Deus. Um Deus que é um ícone religioso criado unicamente para suplantar o verdadeiro Deus no coração do homem, já que esse Deus religioso, os seus atos e as suas práticas de ensinamentos e de culto não condiz com os ensinamentos do Senhor Jesus e nem dos seus apóstolos. Então nós fomos acostumados a lidar com um Deus que é usurpador e que manipula as pessoas de forma de uma conivência e engano dos líderes religiosos e suas invencionices ritualísticas, religiosas, para tomar um lugar no coração do homem que crê em Jesus, porque assim o verdadeiro Deus perde esse espaço no coração do homem e o falso Deus religioso, com suas ações, toma lugar no coração do homem e assim dá direito aos líderes religiosos enganar a muitos. Como diz o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Yoshua, ele diz, se possível, enganar até quem? Os escolhidos. Por isso que Jesus deu aquela palavra, sai dela, povo meu, sai desse engano religioso e viva o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus dá a oportunidade a cada ser humano, independente de religião, dele ser salvo, de salvar o homem através do seu Filho Jesus. Mas o sistema religioso cria as suas invenções religiosas para dar salvação ao homem, como o sacrifício pessoal, o sacrifício religioso, denominacional, para suplantar o amor do verdadeiro Deus no coração do homem. E de agora para frente, nós entraremos nesse assunto. E quem sabe você irá se lembrar das vezes que o verdadeiro Deus visitou seu coração dentro das próprias religiões, independente de denominação. E quando o falso Deus religioso, com as invenções de seus líderes religiosos, suplantou e sufocou o verdadeiro Deus dentro do seu coração. E agora você estará vendo, estará percebendo, e o verdadeiro Deus, o verdadeiro Espírito Santo, trará no seu coração, na sua mente, a memória em que o falso Deus se apresentou como Deus para você. Vem comigo. Nós vamos agora compreender isso. Meus irmãos, e para tentar explicar que sempre houve uma investida de um falso Deus, tentando usurpar o verdadeiro Deus no coração daqueles que Deus escolheu para o seguir,
a tentativa é antiga. Independente lá do livro de Gálatas, quando Paulo diz, né? Começaste no Espírito e terminaste na carne. Quer dizer, Paulo ali pregou o Espírito verdadeiro de Deus, o verdadeiro Senhor Jesus, o verdadeiro Deus. Em pouco tempo que Paulo se afastou para outra região, logo um falso sistema religioso, um falso Deus se apresentando no coração daquele povo. Mas nós vamos mais longe ainda. Nós vamos lá nas Escrituras, em Êxodo 32, e nós vamos perceber que as investidas sobre tentar usurpar o verdadeiro Deus é antiga. Não é algo novo desse sistema cristão de hoje, desses líderes religiosos, dessas igrejas e religiões de hoje. É algo antigo. Vamos ler. Capítulo 32 do livro de Êxodo. Eu estarei lendo a partir do 1º, ok? Mas vindo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, valores, bens materiais, ok? E de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Então o povo queria deuses, mas a ideia do bezerro de quem foi? O povo pediu deuses, algo visíveis. Aí Arão tem a ideia de pedir os pendentes e de construir. Vamos ver? Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um bril e fez-lhe um bezerro de fundição. Então disseram: estes são deuses. Ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Viu? A festa ao Senhor, a Deus. Mas a adoração tinha que ser em ligação, em conveniência com o bezerro de ouro. Deu para entender? É o sistema religioso, é assim. Jesus tardou 2000 anos, né? Façamos deuses, igrejas, denominações com doutrinas magníficas, ensinamentos miraculosos, cultos magníficos, super ensaiados e orquestrado por uma liderança religiosa, né? Para parecer um Deus visível. E muitos se enveredam. Não, se quiséssemos ir um pouquinho mais longe, chegaríamos na Torre de Babel, não é isso? Façamos uma torre, né? Para que ela toque ao céu, não é isso? Chegar a Deus com o recurso humano, as práticas humanas, não é isso? Herodes não, que construiu a Torre de Babel. Não foi isso? Façamos uma torre cujo topo chega ao céu. Chegar a Deus com os próprios recursos. O sistema religioso sempre foi assim. São criacionistas em modelos e meios de tentar chegar a Deus. As igrejas dos dias atuais também não é diferente. Com seus mecanismos e cultos criados pelos homens com modelos de cultos extraordinários, extravagantes e muitas das vezes heréticos, malignos e diabólicos. Mas é em nome de Jesus. É em nome de Deus. E sem essas práticas religiosas, e sem essas invencionices religiosas reveladas, né? Que esses mercadores de almas, esses mensageiros, né? Esses mediadores entre Deus e o homem, que lógico que não é Jesus, têm revelações do Espírito Santo, que não é Espírito Santo.
que não é o verdadeiro Espírito Santo, revelando a esses homens, criando os cultos e meios e maneiras chamadas de vida espiritual, tirando a glória de Jesus e trocando pela glória da igreja, do sistema revelado da igreja, das práticas religiosas, ritos e práticas como seus cultos, se dobrar diante a púlpitos, suas cantarolias, suas vigílias, suas novenas, que é a mesma coisa, vigília e novena é o mesmo, né? É a ceia de Jesus que se transformou nessa ceia pagã religiosa que as igrejas evangélicas praticam, que é a Eucaristia católica, que é oriunda do mitraísmo, que tem nada a ver com a ceia do Senhor Jesus, esse ritual religioso que as igrejas evangélicas praticam. Mas tudo bem, ainda nós não começamos. Nós só estamos lendo, ok? Então o povo, vamos lá, o verso 4, perdão, o verso 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Muito parecido, né? O povo lá em Ezequiel, né? Que Deus chama e diz assim: vem ver o que eles fazem no templo. Eles dizem que estão adorando a mim. E quando o profeta entrou, viu adorando a Tamuz. E coisas diabólicas e malignas eles faziam em nome de Deus, que hoje fazem em nome de Jesus, que, por incrível que pareça, todo o sistema religioso é um acúmulo de riqueza material e terrena para os líderes. Toda a história da vida religiosa da terra, que envolve o nome do Criador, do verdadeiro Criador Deus, ela é suplantada por um falso Deus religioso, como o Deus do sistema aí do terrorismo, né? Matam crianças e pessoas inocentes em nome de quem? De Alá, em nome de Deus. Então não é diferente, ok? O sistema religioso não é diferente. Toda essa malignidade religiosa, cristã, católica, evangélica, espírita, toda essa macumba, umbanda, quimbanda, toda essa malignidade religiosa é para suplantar o verdadeiro Deus. E muitos são enganados por esses homens e por esse ícone que eles chamam de Deus, mas na verdade é um ícone falsário que está para suplantar o nome de Deus, colocando no lugar do verdadeiro Deus. Verso 6. E no dia seguinte madrugaram, e ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Alegria, glória a Deus, é isso? Glória a Jesus, é isso? É a mesma coisa. Sabe? Essa vida cristã, diabólica, maligna e mentirosa, chamada de vida espiritual. Vida espiritual, que as práticas, que sem essas práticas religiosas dessas igrejas, sem essas práticas, esses vícios, esses ritos praticados dentro dessas igrejas, não tem vida espiritual. Não tem homem algum ou mulher algum que queira seguir o verdadeiro Deus, sem se dobrar diante desses púlpitos diabólicos e dessas invencionices desses líderes religiosos. Infelizmente é assim. Ok? Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Paramos por aí, não é isso? É idêntico, muito parecido, né? Jesus sobe ao céu a Deus e demora 2000 anos, não é isso? E logo 2000 anos depois, essas bezerras de ouro, ornadas de toda forma de riqueza material, riqueza do poderio político e econômico, e você sabe disso do que eu estou falando. Você sabe que a sua igreja vive em prol disso. De erguer paredes, de erguer monumentos, de erguer vida material, poderosa, religiosa, política e econômica, em nome de Deus. Mas é do Deus que não é Deus. É o Deus que te leva a afastar do verdadeiro Deus. E você sabe que se você for nas Escrituras, você não vai achar pregação verdadeira desses homens. O que você vai achar são falácias, péssimas poesias ao nome do verdadeiro Deus, criando no coração de vocês uma dependência de um falso Deus, que lhes faz prostrar diante desses homens, desses objetos, como púlpitos, imagens e tudo mais, querendo ser Deus. E você entra nessa acreditando que isso é Deus. Mas vem comigo e você vai ver o quanto estão te enganando, o quanto são enganadores e mentirosos. Precisamos conhecer as facetas do falso Deus,
que não é Deus. Como o sistema religioso usa o nome de Deus para infiltrar na mente das pessoas um falso Deus. Com licença. Provocando nelas uma escravidão religiosa, uma servidão religiosa. Cada igreja tem um Deus particular que gera na mente e no coração dessas pessoas ritualismos espirituais, conhecido como vida espiritual, para escravizar essas pessoas e elas nunca reconhecerem o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Espírito Santo. Por isso eu trarei em memória algumas passagens da vida, algumas lembranças que tive nessa farsa religiosa que tirou o direito de reconhecer o verdadeiro Deus e mostrar para vocês as vezes em que o verdadeiro Deus foi sufocado pelas mentiras religiosas desse ícone religioso chamado de Deus, que não é Deus, que é unicamente criado para manter as mentiras e os enganos religiosos, coisas que os membros não querem aceitar isso e não querem nem sequer desconfiar que está sendo enganado por um falso Deus religioso de cada igreja, de cada denominação partidária, que não aceita o Deus verdadeiro no coração das pessoas para que elas sejam livres. De fato, uma irmã olhava para o céu e dizia: Paulo não chegará ao ano 2000. Ela estava com o coração de lágrimas. Coração não, os olhos lacrimejantes de lágrimas. Quando eu vi aquilo, eu chorei, porque eu também estava contaminado pelo mesmo sentimento, pela mesma mentalidade religiosa que é implantada nas nossas mentes e nos nossos corações. Diante das repetições de cultos e seminários que é implantado em nós, você fica com a mente associada a toda forma de sentimento, de emoção, em nome do Deus verdadeiro. Mas, na verdade, é o falso Deus tomando lugar do Deus verdadeiro. Sim, ela disse isso muitos anos antes do ano 2000. Nós estamos em 2014. Aquele chororô dela, aquele chororô meu, valeu para o arrebatamento da igreja? Não, porque ele não veio. Se passaram mais de 20 e tantos anos desse evento entre eu e essa irmã chorando. O falso Deus provoca essas emoções para nos escravizar dentro do sistema religioso. Que o único fundamento é dar lucro a essas igrejas para garantir a quinta geração, neto, bisneto, tataraneto desses líderes espirituais e seus comparsas e coniventes com suas mentiras, com seus enganos, com seus engolos. Por isso fortalece o nome do falso Deus como Deus, que não é Deus. Muito bem. Um pastor de 55 anos de um seminário, ele diz: irmãos, eu não passarei pela morte. Quando ele falava isso, ele chorou. Ele estava cheio do Espírito Santo, entre aspas. Porque esse tipo de sentimento religioso que já é implantado pelo sistema religioso há 2000 anos na história desse cristianismo, ele provoca um estado de emoção, de alienação, que tudo que acontece na vida desses homens, até as mentiras, é em nome de Deus e do Espírito Santo. E as pessoas que veem isso se enganam com o falso Deus e com o falso Espírito Santo e com o falso Jesus. Esse pastor já morreu. Jesus voltou? Não! Porque a vinda do Senhor Jesus não está vinculada a essas mentiras religiosas, essas frases de efeitos religiosos. Deu para entender? Muito bem. Em um seminário, no momento do frenesi de emoção religiosa, havia mais de 1000 pessoas dentro desse seminário. Esse pastor, tomado de emoção, que aos olhos daquele público é cheio do Espírito Santo, mas não é nada mais, nada menos que cheio de carne, um evangelho carnal maligno e perverso, vicioso, que provoca estado de emoção conhecido como vida espiritual para enganar até mesmo os escolhidos. E ele diz: nós não vamos construir o seminário, o local de seminário, porque Jesus voltará antes. Eu pergunto, de lá para cá eles já construíram não só esse local, como mais de 15 locais gigantescos de seminário. Jesus voltou? Não, mas a revelação que foi dada, que levou o povo a chorar, que levou o povo a esperar que nos 10 anos, talvez, que o lugar do seminário para construir, constrói em 3 anos ou 2 anos, se constrói um lugar facilmente com a tecnologia que havia na época, imagine hoje, né?
O que acontece com esse tipo de palavra de efeito, de frase de efeito dentro do ambiente mentiroso, religioso? É que vai tornar os membros mais fiéis, mais alienados, mais cativos, e vão trabalhar, se matar, se doarem, tudo para a instituição religiosa, enriquecer o seu patrimônio. Por isso que Pedro diz, farão de vós negócios. Como é que farão de vós negócios? É que muitos que creem em Jesus não querem acreditar nisso. Farão assim, com essas conversas mentirosas, palavras de efeito, criadas pelo sistema religioso, que isso é antigo, essas táticas, essas práticas, para prender as pessoas. Conheça, irmãos, a história religiosa da Terra e a história, os fatos ocorrentes do cristianismo, que vocês vão ver que o falso Deus tomou o lugar do verdadeiro Deus no coração de milhares de pessoas em todas as religiões e igrejas. Cada igreja tem um Deus particular, submisso aos líderes e aos preceitos deles, o que eles querem, porque é um Deus conivente, é um ícone manipulado por eles, que não é o Deus verdadeiro, que por fim, por trás de tudo isso é o pai da mentira, tentando levar um povo cativo a cada bandeira religiosa, a cada doutrina e a cada conceito religioso, para tomar o lugar do verdadeiro Jesus, do verdadeiro sacrifício que o eterno Senhor Jesus fez por nós. A pergunta é, não dá para construir o seminário que Jesus vai voltar? Voltou? Não. Os ouvintes que saíram reproduzindo isso nas igrejas, perguntou para ele quem era o Deus que estava por trás dessa profecia? Não perguntam. Porque esses homens não aceitam serem questionados e pegam nas suas armadilhas e suas mentiras. Que logo eles vão jurar de terror, com visões e revelações do Deus safado, cínico, conivente com essas mentiras, para amedrontar as pessoas e dizer que elas estão blasfemando e tocando nos homens de Deus. Mentirosos, filhos do diabo. Não é à toa que Jesus surpreendeu os seguidores daqueles homens do passado, que Jesus disse, vós tem como, diz que Deus é o vosso Pai, mas vós tem como pai o diabo. Imagina o seguidor daquela época desses homens, ver Jesus falando isso dos seus líderes, que é o que você está sentindo, escandalizado de dizer que seus líderes diz que Deus é o Pai, mas o Pai é o diabo, que faz eles apresentar um Deus que não é Deus, para mentir para vossas vidas e enganar, levar à perdição, fazer de vós comércio, como diz as Escrituras. Pena que vocês não aceitam, e nem queira conferir nas Escrituras se tem alguma coisa a ver com esses líderes, esses comportamentos religiosos, dessas práticas que não foram nem ensinadas nem praticadas pelo Jesus e pelos seus apóstolos, que essas igrejas praticam, tentando dissolver a verdadeira fé no coração do homem. São dissimulados, mentirosos, e cujo Deus, a irmã até outro dia ligou para mim e disse, Paulo, você chamou Deus de safado? Me desculpe, meu irmão, que eu chamei desse Deus de safado. Ele não é só safado, ele é descarado, sem vergonha, mentiroso e conivente com essas mentiras religiosas que tentam roubar a glória do verdadeiro Deus e tomar o lugar do Senhor Jesus. Não é isso? Nós estamos vivendo a vida espiritual, nós estamos meios de graça. Mentira! Quem criou isso é um Deus que não é Deus. Porque o único meio de graça que as Escrituras nos ensinam é a fé em Cristo Jesus, pelo qual nós seremos salvos. Fora disso, são mentiras e enganadores. Vai atrás dos meios de graça. Vai, vida espiritual, por praticar esses ritos, esses ritualismos, esses invencionismos. Você perde de adorar o verdadeiro Deus e possuir no teu coração a verdadeira fé. Vamos lá. Vamos conhecer mais a mentira de um Deus que não é Deus e que ilude a muitos. Um anjo aparece para minha esposa. Ela acorda na madrugada e eu roncava, eu mesmo, Paulo. Isso aconteceu conosco. E ela dizia, deixa eu tocar nele para ele não roncar muito. Eu ronco muito, hein? Estou melhorando, acho que vou melhorar. E aí, o anjo diz para ela, não deixa ele dormir. Eu vim te dar um recado. Que tu terás um filho este ano. E porás o nome dele Samuel. Só que o tempo passou. Com esta visão que minha esposa teve, porque ela não é mentirosa, ela era verdadeira. Impossível de você encontrar na vida dela mentira, porque eu conheci. Fui casado há 20 anos, ela faleceu de câncer de mama. Ela era verdadeira, mas o anjo que apareceu para ela não era o verdadeiro Deus, era desse Deus safado, religioso e mentiroso. Que alenia a mente as pessoas, torna a mente das pessoas associada a ver e ouvir um falso Deus, um erro, um espírito do erro, um espírito do engano. Eu pergunto, era o verdadeiro Deus que disse aqui para minha esposa? E responda a você. Que quando a minha esposa disse isso, eu chorei muito e me tornei muito mais fiel à igreja, à instituição religiosa.
muito mais fiel à igreja do que a Deus. É isso que o falso Deus faz com essas malignidades. Muito bem. Minha esposa morreu, não teve nenhum filho. Sem contar com as visões e revelações que muitos membros da igreja tiveram durante anos, que minha esposa teria um filho, morreu e não teve filhos. Eu pergunto, que Deus é esse? Lembra de um caso de um outro casal, que esposa grávida, e foi em um grupo de reunião da igreja. E ali havia dons. E dons dizia que a criança ia ser uma criança saudável. E aquela criança iria ser para a glória de Deus. Muito bem. Chegou o dia do parto. A criança nasceu. Em poucos dias, talvez menos de uma semana, não lembro bem, a criança faleceu. Eu te pergunto, qual era o Deus por trás daquela reunião? E a família já tinha preparado tudo. Um quarto enxoval completo para receber aquela criança, que um suposto Deus disse que aquela criança seria uma bênção. A criança praticamente nasceu morta. Eu pergunto, qual era o Deus por trás dessas mentiras? Não pode vir do Deus verdadeiro. Não pode sair uma fonte, água doce de uma fonte salgada. Não pode uma árvore dar dois tipos de fruto, doce e salgado, azedo. O sistema religioso tem, cada igreja tem um Deus particular, que é o usurpador do verdadeiro Deus no coração do homem, já que Jesus veio para te libertar disso, para que você seguisse unicamente o Deus de Jesus. É o que Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Mas você está iludido, para onde iremos nós? Para qual igreja ir? E você está indo para enganadores, infelizmente. Um dia em um seminário, eu era novo naquele ambiente. O pastor teve uma profecia e veio em nossa direção, eu e da minha primeira esposa, e disse: Deus me revelou que vocês terão um filho. Eu pergunto, se passaram mais de 15 anos, nós tivemos filhos? Não. Éramos fiéis? Sim. Dedicamos as nossas vidas, 18 anos, dedicadíssimos à igreja. Eu pergunto, quem deu aquela visão? O falso Deus. O Deus que o sistema religioso processa que não é Deus. Que quem lucra isso são os líderes religiosos com as suas invenções doutrinárias para alimentar esse falso Deus e alimentar suas igrejas. E prender muitos e enganar muitos. Tanto é que cada igreja tem um Deus particular, que um Deus não se dá com a outra. Ao menos as doutrinas e as práticas e o comportamento não se dão. Eu não sei de que corpo pertence. Eu prefiro pertencer a Cristo, ao corpo de Cristo, unicamente pela fé no Senhor Jesus, do que ser partidário religioso de uma religião dessa e enganando por um falso Deus maligno e diabólico. E digo mais ainda, eu prefiro 1000 vezes seguir a Jesus do que seguir a qualquer prostituta religiosa. Porque seguir essas igrejas é seguir uma prostituição religiosa para usurpar o nome do verdadeiro Deus. Isso chama-se prostituição espiritual. É o espírito do erro que enganarão a muitos. E como Jesus deixou claro isso, né? Se possível enganarão o quê? Até mesmo os escolhidos. Por isso que Jesus repetiu aquilo lá em Mateus, né? Quando vos disserem, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali no interior da casa, não acrediteis, não adianta, Jesus está aqui, vem na minha igreja, Jesus vai te dar uma bênção, não, porque você vai ser enganado por espírito do erro, espírito do engano, porque Jesus disse, não deis crédito, quando vos disserem, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está no deserto, eis que o Cristo está no interior da casa, não acrediteis. Sabe por quê? Porque Jesus habita no coração daqueles que creem no seu nome, por isso eles não precisam ficar dando crédito a esses líderes religiosos para ir na casa religiosa deles buscar Deus, a partir do momento que você entende que você é possuidor da presença de Deus, como Jesus disse, né? Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas, né? Eu estarei vós e vós em mim. Quem entende isso não precisa buscar esse falso Deus religioso nessas casas religiosas de engano. Muito bem? Vamos conhecer mais um pouco dessas mentiras do falso Deus religioso que enriquece as igrejas. Vamos conhecer um pouquinho dela? Uma irmã tinha um problema de saúde, era uma criança. Parte da infância dela foi com essa doença gravíssima. Dezenas de pastores orando. As igrejas entravam em orações longas para a cura dessa menina. Por quê? Porque Deus revelou que ia curar ela. Depois de 5 anos, 6 anos, essa menina morre. Eu pergunto, e o falso Deus que revelou, ele não aparece para pedir desculpa? Mas a igreja vivia nessa esperança de que era Deus verdadeiro falando que ia curar.
se tornava o povo mais cativo e fiel à igreja. Porque se essa cura acontecesse verdadeiramente, a igreja seria exaltada, como é exaltada em cada coisa, qualquer coisa que o Deus verdadeiro fizer para essas pessoas cativas, esse Deus religioso se exalta no lugar do Deus verdadeiro. E quem lucra é a igreja e seus líderes. E por fim, Satanás lucra por detrás de todas a esse espírito de mentira e de engano. Ok? A menina morreu e não foi curada. Mas ninguém pergunta para a igreja: e aí, vocês pastores? Que Deus foi que revelou para vocês? Mentirosos. Enganadores. Porque o Deus verdadeiro não pode usar enganadores. É dons falsos, igreja falsa, Deus falso, profeta falso. Porque Deus não é Deus de confusão, muito menos de mentira. Deus não é conivente. Deus não é conivente com a igreja, que os líderes vão parar na cadeia, diversos crimes denunciados, e eles estão aí reinando de novo na igreja, sendo mediador de novo entre Deus e os homens. Porque o Deus conivente com esses mentirosos é um espírito maligno que engana vocês. E vocês não conseguem diferenciar o Deus verdadeiro que ama as vossas vidas e esse Deus injusto, maligno, futriqueiro, fofoqueiro, mentiroso, conivente com mentiras que fere as escrituras, e vocês não vêm se desvincular desse falso Deus. Muito bem, vamos continuar lendo. Um homem com câncer na perna diz para mim, eu era pastor nessa época: Paulo, eu fui curado na mesa de cirurgia. Jesus me curou. Eu pego esta conversa, levo para um culto, derramo esta conversa em um culto, e a igreja vai à loucura quando eu digo que o irmão fulano foi curado. Um ano depois, esse irmão morre com o mesmo câncer. Eu pergunto, qual era o Deus que curou ele, que ele disse que curou ele? O Deus que se manifestou no culto, que fez dezenas de pessoas chorar. Vocês viram o mecanismo, a mentalidade religiosa de emoção, que provoca o estado de emoção, se colocando no lugar de Deus para tomar o lugar de Deus no coração do homem? Na hora deste culto era o Deus verdadeiro, já que esse homem morreu do mesmo câncer? Os irmãos não entendem isso? Os irmãos não conseguem assimilar que as Escrituras dizem que o espírito de mentira há de enganar a muitos, até mesmo os escolhidos? Muito bem. Uma irmã, durante 21 anos na igreja, um casal, uma família. Os últimos 4 anos foi investigando a igreja e as doutrinas para ver se elas partiam do verdadeiro Deus, se tinha algo de verdade nisso. Quando eles desconfiam e veem que havia muitas mentiras, eles começam a tentar consertar. Daí para frente a igreja o demoniza essa família e o praticamente expulsa da igreja. Porque a expulsão dentro dessas igrejas, primeiro é aquela expulsão moral, a rejeição, uma maneira de dizer: nós não queremos você que questiona nossas doutrinas aqui. E logo essas pessoas, quando saem dessas igrejas, viram inimigos. Para eles são inimigos, demoniados. É assim. O sistema religioso sempre manipulou a terra. Esse sistema religioso que está aí, evangélico, católico, espírita, umbanda, quimbanda, todo esse sistema religioso é mentiroso, enganador, e aplica um falso Deus no lugar de um Deus verdadeiro. Que a única função desse falso Deus, que não é Deus, é uma mentalidade religiosa, que é uma igreja gerando a outra com mentalidades, cada uma gera uma pior, uma gerando uma pior do que a outra, com mais invenções, com mais doutrinas, com mais invencionice, no fundo, afastando as pessoas de seguirem ao verdadeiro Deus. Eu falei aqui de algumas experiências mentirosas que se convive dentro, mas eu sei que são milhões de mentiras. 1907, o grande terremoto de São Francisco, 2 homens se levantam para dizer que são as testemunhas enviadas por Deus, as testemunhas de Apocalipse, e começa a pregar no mundo pentecostal que Deus estava dando à terra a última oportunidade de salvação. Eu pergunto, 1907 para 1914, quantos anos se passaram? 107 anos. Jesus veio? Não. E as mentiras deles? Que proveito teve? Gerar igrejas.
E justamente nesse período de entre 1907 e 21, nasce uma das grandes igrejas, inclusive no Brasil, uma das maiores igrejas brasileiras, nasce de uma falcatrua em nome do Espírito Santo, nos Estados Unidos. Deu para entender? Na madrugada, longe dos líderes que eram negros, os brancos se reúnem, tomam a igreja dos negros e mudam até o nome da igreja do presidente. E hoje é uma igreja que vive aqui no Brasil, uma das mais igrejas poderosas do Brasil, mais rica do Brasil. Oriunda de falcatruas. Que espírito era que estava participando dessa falcatrua na madrugada para tirar os negros? E aquelas igrejas que proibiam os negros de entrarem em nome do Espírito Santo, que era a revelação do Espírito Santo, negro não podia entrar na igreja. Eu pergunto, que Espírito Santo? Que Deus era aquele? Isso pode ser um Deus diabo, né? Porque o Deus verdadeiro, jamais. Porque as igrejas cristãs levou a escravidão até o ano de 1800 e pouco. Não queriam de maneira nenhuma libertar o escravo, porque queriam de todas as formas manter a escravidão. Ao ponto, até o ano de 1907, 20 e 30, até hoje nós temos a discriminação racial. Mas Deus hoje mudou de ideia, hoje negro entra uma igreja de branco, porque esse Deus safado, vagabundo, mentiroso, é assim que funciona. Vive de forma camaleônica, joga segundo os interesses materiais dos líderes, porque é um Deus ícone que não tem responsabilidade com a verdade. Mentiu no passado e mente hoje e vai mentir para sempre, porque é pai da mentira desde o princípio. O apartheid. Qual era o Deus cristão do apartheid? É o Deus verdadeiro? Qual era o Deus dos pastores que as mulheres deles mandavam cortar as pontas do seio das negras na América para não seduzir os seus sacerdotes? Era o Deus verdadeiro? Era o Deus verdadeiro que revelou no Brasil que televisão era coisa de Satanás? E hoje essa igreja tem canal de televisão? É o Deus verdadeiro que expulsou muitas irmãs porque cortaram o cabelo. E hoje podem cortar o cabelo na igreja. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que botou para fora muitas irmãs que usou calça e hoje pode usar calça na igreja. É o Deus verdadeiro. Vocês estão querendo dizer que o Deus verdadeiro tem duas caras? Dois pesos e mentiroso? Mentiu para o povo naquela época, castigando, levando pessoas à perdição, e hoje aceita aquilo que ele tanto condenou. Vocês estão percebendo que o sistema religioso ele é antigo e ele é perverso? Ele vem perpetuando um Deus que não é Deus, um falso Deus, no coração das pessoas para enganar, matar e destruir. É por isso que quando eles querem pregar, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, eles põem a culpa desse ladrão no diabo. Nunca põe a culpa nos pastores, nos pregadores, nos líderes espirituais, que as escrituras ali estão dizendo claramente que são os líderes, não é diabo, é líderes, que são piores do que o diabo. Esses líderes mentirosos que alimentam a mentira, que faz com que as pessoas acreditem nessas mentiras, dê vazão a essas mentiras, há um sentimento que põe esse sentimento em nome de Deus, mas é um sentimento perverso, mentiroso e vicioso, que mantém um sistema religioso em pé e enriquecendo cada dia mais à custa de uma escravidão religiosa, de uma mentira religiosa, e vocês continuam ainda dando vazão a isso? Até quando, povo de Deus? Vocês vão continuar servindo a dois senhores? Um Deus maravilhoso, que te deu a oportunidade de crer no seu Filho Jesus. Um Deus que te perdoa das tuas mazelas. Um Deus que está ao teu lado, independente da tua condição financeira ou social. Um Deus que quando tu está lá embaixo no lixo, aí ele desce junto com você para dizer a hora que tu quiser subir eu subo contigo. Mas enquanto tu tiver que cair eu estou junto com você para te levantar na hora que você quiser. Um Deus que te perdoa. Um Deus que quando as igrejas matam, destrói, odeia, criticam, desprezam, esse Deus diz para você, não sou eu que faço isso. Eu sou o Deus que te salvou, eu sou o Deus do teu filho. Aí você diz, mas lá, Deus comigo está com raiva de mim na igreja. Aí Deus verdadeiro diz, não, eu não sou esse Deus. Eu sou o Deus que te ama, eu sou o Deus que deu o único filho por morrer por amor a você. Jamais eu te desprezaria. Eis que te tomo pela tua mão e te digo, não temas que eu sou contigo. E você fica dando vazão a esse Deus desprezador.
Você fica dando valor a esse Deus conivente com essas mentiras dos líderes religiosos. Esses homens metem a mão no dinheiro da igreja, vão presos, faz coisas erradas. Tem casos aí de estrupo de pastores, mas eles voltam para a igreja, mandando em vocês, sendo mediador de vocês, e vocês vinculados a esse Deus mentiroso desses homens. Essa é a primeira parte, para que você venha refletir sobre o Deus que não é Deus. E você tem um Deus que te ama. E você tem um Deus verdadeiro, que é livre e veio te libertar, que enviou o seu Filho Jesus para te tornar verdadeiramente livre. Que você possa dizer: eu não tenho igreja, eu não tenho religião, eu não tenho um líder religioso, mas eu tenho Jesus como bom pastor, que eu ouço a voz dele e o sigo. E você não depende de mim para ter esse pastor Jesus. Você não depende de ninguém. Você só precisa crer. E quando crer e ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas eu estarei daqui para frente, narrando fatos. A diferença entre o Deus que não é Deus, esse Deus religioso que alimenta esse câncer religioso de todas as denominações, religiões e igrejas da terra, e o Deus verdadeiro que enviou Jesus. E que você vai perceber que as práticas de cultos praticadas nos dias atuais, você não vai encontrar elas nas Escrituras. Você não vai encontrar elas, essas práticas religiosas, esses ritos e essas obrigações, você não vai encontrar nas Escrituras, nem sequer na Antiga Aliança. Quanto mais praticada por Jesus e seus apóstolos. Eu acredito que o Espírito de Deus te trará à memória as vezes que você vai lembrar. Eu lembro quando Deus tocou na minha vida, e quando Deus foi amoroso comigo, e quando Deus me ensinou, e quando Deus me ensinou o caminho que eu devo andar. E lembro a vez que esse falso Deus foi perverso, cruel em minha vida, e foi conivente e é conivente com os líderes religiosos. Eu lembro de um dia que um jovem disse: Pastor Paulo, estou confuso. Eu falei: o que era? Eu estou muito confuso. No seminário Deus falou comigo, eu chorei tanto, eu estava feliz da vida. Aí eu fui para a minha igreja, pedi oração para o pastor da minha igreja, Deus virou o diabo comigo, com raiva de mim. Eu pergunto: não tem coisa errada aí não? Naquela época eu pus lá panos quentes em cima e falei: não olha para o homem não, que o homem é carnal, não. Hoje eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. O sistema religioso manipula um Deus, um ícone de Deus falsário, que não é Deus. E por isso planta no coração o que quiser. Fala bem, massageia os ouvidos, se fala mal, te ira, põe medo, te põe um monte de coisa. Tudo isso o sistema religioso faz. Isso não é prática, nunca foi prática, do Deus verdadeiro que te ama e que está contigo até a consumação do século. É como o Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Eu estou em vós em mim. Jesus chega para a mulher samaritana e diz: o Pai é Espírito. E não importa quem o adore, adore Espírito. O sistema religioso traz um Deus que quer um culto físico, cheio de criacionismo e ritual para servir. Isso ainda contra a orientação de Jesus. E o Pai procura os que assim adoram. Aí vem um falso Deus religioso dizendo: não, é que você tem que procurar Deus. O contrário do Senhor Jesus. Aí vem o Senhor Jesus e diz: não existe lugar de adoração. Importa que você adore em espírito. E Deus é espírito. Se é espírito, não é físico. E quem o adora também deve adorar em espírito. Deu para entender agora? O que é adoração? Como adorar? Jesus até disse: entra no teu quarto e fala com o Pai em secreto. E em secreto o Pai te responderá, te compensará, hein? E você ainda fica atrás disso? Você ainda fica atrás dessas mentiradas religiosas? Você não percebe que o sacrifício do Senhor Jesus, único e perfeito, foi dado, que é para você se tornar a igreja, você ser o templo de Deus. Jesus ser o único sumo sacerdote da tua vida. E você ser o sacerdote do teu templo, não do templo de pedra ou que é templo dos outros. Você não vai ver essas práticas desses líderes religiosos querendo voltar ao sacerdócio da velha aliança, com as práticas da velha aliança, com rituais sacerdotes carnais e mortais. Isso é uma maneira dele dizer: nós não aceitamos o sacerdócio eterno do Senhor Jesus e da morte única e perfeita e o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Tem que ser o sacrifício da igreja, dos comportamentos, dos rituais, as práticas da igreja, para você pensar que tem vida espiritual. Você não percebe que é um falso Deus mentindo para você? De agora para frente, você estará conhecendo mais sobre esse assunto,
Quem sabe você seja mais um liberto, você seja mais uma liberta dessa mentira religiosa. E libertar também os seus filhos. O ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, para que ele esteja, quando ele estiver velho, não errará o caminho. Não é o caminho da religião, da igreja evangélica, católica, espírita, da Umbanda, para buscar um falso Deus, não. É andar na presença de Jesus. É onde ele estiver, Jesus está nele e ele em Jesus, e ele aprender de pequenininho que é andar em Cristo. Andar em Cristo, andar em Jesus é isso. Andar no caminho é isso. Você pode até ser que esses caminhos que você acha que são as igrejas são caminhos bons, mas poderá ser caminho de morte. Eu descobri isso. Não foi tarde, mas demorou muito para descobrir. E você está tendo a oportunidade de Deus tentar abrir a sua mente agora, o seu entendimento, para que você possa prestar a Deus um verdadeiro culto com entendimento a Deus. Não esse culto manipulado pelos homens, regado a emoções e a mentira e a engano. E com a participação espiritual maligna, que é para fortalecer a mentira deles. Com a paz do Senhor Jesus, e veremos no próximo vídeo.